Enem 2020, questão 155, prova azul. O artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher criou belíssimas obras nas quais imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sob os outros, conforme indicado na figura. Então nós temos aí a figura e diz o seguinte o texto. O quadrado PRST, com lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é constituído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Bom, então vamos aqui observar o padrão. Ó. O padrão é o seguinte. O primeiro tem lado 1, o segundo tem lado 1/2, o terceiro tem lado 1/4 e assim por diante. Aí ele quer o centésimo. Bom, isso é uma sequência. Nós devemos então observar como é formada essa sequência. Se essa sequência é uma sequência formada somando termos aritméticos ou multiplicando termos aritméticos. A famosa progressão aritmética ou progressão geométrica, né? De cara já dá para perceber que o valor que está sendo, digamos assim, multiplicado, né, de um termo para o outro é justamente 1,5, né? 1 vezes 1,5, porque eu vou sempre dividindo por 2, é o que é falado justamente no problema. 1 vezes 1,5 dá 1,5. 1,5 vezes 1,5 dá 1/4. E assim por diante. Então nós temos aqui uma PG, uma progressão geométrica, né, uma sequência, né, uma progressão geométrica, cuja razão é justamente o meio, ok? Então ele quer o termo 100. Então você vai utilizar justamente o termo geral de uma progressão aritmética. O AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. AN, no caso aqui, será o A100. O A1 vale 1, que é o primeiro termo. A razão é um meio, não é? Se você tem dúvida de como encontrar a razão, basta dividir um termo posterior pelo anterior. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o termo 1/2, que é o segundo, e dividir por 1, que é o primeiro. Essa divisão é o meio. Então, se você faz a razão do posterior pelo antecessor dele, você justamente encontra a razão. Se fosse uma progressão aritmética, você fazia a subtração, ok? E aqui vai levar justamente a 100 menos 1. Então, o nosso A100 será 1/2 elevado a 99, ok? Simples, utilizando a fórmula e observando, lógico, que tinha uma sequência que era uma progressão geométrica. Nós temos aí letra B como resposta.